O arquétipo do herói, parte 2. Hoje tenho a honra de receber novamente meu irmão, amigo, Ralph Vidal. Olá, Fernanda, namastê, boa noite. Boa noite, William, namastê. Novamente trazendo esse tema tão importante para os tempos atuais, o arquétipo do herói, com o meu amigo Ralph Vidal, psicólogo. Olá, boa noite, queridos, namastê. Essa é a segunda parte já com esse tema. Boa noite, Ralph, mais uma vez, é uma grande alegria recebê-lo aqui para a nossa segunda, o arquétipo do herói, esse tema tão importante para nós em todos os tempos, em todas as épocas, mas parece que nos tempos atuais ainda mais. Namastê, meu irmão, boa noite. Mais uma vez te recebendo aqui para esse tema, né, tão importante, quem sabe vai ter a terceira, quarta, porque esse tema acaba. É como eu falei na live passada, eu acho que eu falei muito, hoje eu quero deixar um pouquinho mais para o Ralph e para desenvolver mais esse tema dentro da visão da psicologia, né? Porque eu acho que realmente um tema que está aí, que muitos gostariam, não sei se tem sido debatido, se tem sido trazido à tona esse tema, não tenho visto. Eu acho que nós deveríamos trazer, sim, é fundamental para o tempo atual, até quero saber a opinião do Ralph, porque nós não temos visto, não é, Ralph, esse heroísmo por parte da juventude, é uma juventude, inclusive eu subi um vídeo, eu acho que tem 1 ou 2 anos, em que eu coloquei o título, como é o título do Complexo de Arjuna, baseado inclusive no Bhagavad Gita, né? Para quem não conhece o Bhagavad Gita, a Canção do Senhor, esse quadro que está bem aqui atrás de mim, é o diálogo entre o Senhor Krishna e seu maior discípulo, um guerreiro, não é? Um guerreiro kshatriya, Arjuna. Aliás, os Pandavas, né, os maiores discípulos de Krishna, foram guerreiros, foram kshatriyas, foram heróis. E mais uma vez é sobre esse tema que nós queremos falar hoje, essa noite. Ralph, eu vou passar a bola para você, senão eu falo demais. E estou passando já a bola para você aí, sobre essa questão da juventude, da nossa sociedade atual, dessa geração. O que está acontecendo com a nossa geração, que parece que só é aquilo que muitos falam, né? E a gente tem que não temer o politicamente correto. É um mimimi, é um milindre que não faz parte da espiritualidade. Se você pega os grandes santos, tanto do hinduísmo, do budismo, do cristianismo, foram homens e mulheres de personalidade forte. Eles não dobravam a cabeça diante das coisas erradas. Autênticos heróis, senão não seriam o que foram, o que são. Sem esse arquétipo do herói, eles não são. Jesus não seria Jesus, Buda não seria Buda, Krishna não seria Krishna. Eu já vou logo passando essa bola para você, Ralph, sobre essa questão mesmo do arquétipo do herói. O que está acontecendo com a nossa sociedade hoje? Não acessarmos esse arquétipo. Consegue me ouvir? Sim. Bem, ouço bem. Ótimo. Então, mais uma vez, boa noite a todos. Eu não sei se conseguiram ouvir o meu boa noite no princípio. Obrigado, Alexandre, pelo convite. Sempre bem-vindo. É muito bom estar contigo nas lives e acompanhando o seu trabalho. Muito obrigado. É recíproco. Bom, a pergunta que você faz a respeito do que está acontecendo com a sociedade e por que os jovens não se inspiram tanto nos heróis, a gente precisa desmembrar isso.
e fazer uma análise histórica para entender melhor o presente. Desde a Idade Moderna, especialmente na Idade Moderna, houve uma translação da noção de ética. Até a patrística e a Idade Média, a noção de ética era centralizada, enraizada num dos pressupostos, numa das premissas básicas da filosofia aristotélica, que era uma ética orientada à felicidade, chamada de eudaimonia. Então, a busca da felicidade era alcançada, era trilhada, né, essa busca, esse caminho, por meio do exercício das virtudes. Então, o que é a virtude? A virtude é a mediania entre dois estados, né? O excesso e a falta. Isso é virtude, em termos simples. E para se alcançar a eudaimonia, para se alcançar a felicidade, na polis, na vida social, nós precisaríamos exercer as virtudes. Mas com a chegada da Idade Moderna, especialmente após a filosofia de Epicuro, a noção foi mudada. Houve uma translação na noção de ética. Isso está muito bem documentada no Jardim das Aflições, do filósofo Olavo de Carvalho. E a ética saiu de uma busca pela felicidade para uma busca pelo prazer. É uma ética, ao invés de ser eudaimônica, é uma ética hedônica. E isso está assim perfeitamente estampado na nossa sociedade, né? A busca do prazer, ela reflete um princípio, se reflete muito bem num princípio que todos nós temos, que é uma espécie de viés cognitivo, que funciona da seguinte forma: isso é um princípio da racionalidade. Todos nós desejamos fazer o mínimo de esforço e obter o máximo de resultado. Agora, imagine você sendo impulsionado naturalmente por esse princípio da racionalidade, como todos nós somos seres racionais, acrescido de uma ética orientada ao prazer. Então, imagine você vivendo assim, atormentado pelo exercício de poucos esforços, delegando, buscando que outra pessoa solucione os seus deveres por você, delegando, pedindo. Isso até explica em partes a dependência que os filhos estabelecem com os pais por muito tempo. E por outro lado, você desejoso do prazer, como se fosse um grande organismo receptor de prazeres por meio dos 5 sentidos. Então, por um lado, Alexandre, o descompromisso com a busca de um heroísmo, ele se vê explicado por isso. Mas, por outro lado, a gente precisa analisar que, com o surgimento das mídias, especialmente os meios de comunicação, houve uma contínua e progressiva quebra na ideia e na imagem do herói. E não só do herói, também do intelectual. Então, quando a gente analisa, por exemplo, a imagem do herói, retratado assim, gibis, alguns cinemas, filmes, etc., e algumas histórias, a gente passa a observar o seguinte, que gradativamente a figura do herói foi sendo colocado um conjunto de imagens, arquétipos, de outras figuras. Por exemplo, o herói solitário, o herói que nunca é compreendido, o herói que vive dilemas profundos com sua identidade e não consegue resolver isso, não consegue namorar. O exemplo clássico disso, o Peter Parker, o Homem-Aranha. É um herói que vive sempre preso num dilema que não se resolve nunca. Então, essas consecutivas imagens que são sobrepostas à ideia do herói fazem com que o imaginário popular modifique a concepção mesmo de herói, o arquétipo do herói. Isso é feito com condicionamento operante, isso é psicologia.
Da mesma forma que você consegue criar a imagem de poder vinculada a um carro potente como uma Ferrari por meio de pareamento de imagens, por exemplo, mulheres muito bonitas, com pouca roupa, aí um rapaz lá de braço cruzado, bem vestido, cheio de ouro, assim, por todo lado. Ou seja, você está usando arquétipos, imagens de poder. Você também pode fazer com que haja uma espécie de caricaturização da imagem do herói por meio das sucessivas e constantes apresentações simultâneas de imagens junto à figura do herói. Isso está muito bem documentado num livro que explica o motivo de nós estarmos como estamos, que é o livro do Mário Ferreira dos Santos, A Invasão Vertical dos Bárbaros. Não só o herói, mas também o intelectual é visto assim. Por exemplo, quando nós observamos na ficção a figura do intelectual, do nerd, como é que ele é? Desajeitado, a sua coluna é arqueada, parece um velho novo, as roupas, sempre uma blusa por dentro da calça, com aquela calça lá na altura do umbigo. Ou seja, ninguém quer ser assim, porque ele é desconexo com a realidade. O nerd despentear perfeitamente, cabelo despenteado, e ninguém desejaria ser assim, porque ele não consegue a namorada, todo mundo perturba ele, todo mundo bate nele, ele é menosprezado. Ninguém quer ser assim. Então, essas sucessivas imagens que vão se entrelaçando, sendo colocadas ou sobrepostas de modo simultâneo àquela figura, fazem com que, pouco a pouco, a ideia de um arquétipo vá sendo esmigalhada, fragmentada e, por fim, modificada, sendo colocada a partir de um outro prisma, de outra perspectiva. Não sejamos ingênuos de acreditar que tudo isso ocorre de um modo aleatório. Pelo contrário, tudo isso é deliberado. Tudo isso é intencional. E por trás da ficção existe uma grande ciência psicológica, comportamental, que pensa muito bem o impacto que certos filmes, certas músicas têm sobre o comportamento humano. Esse era o ponto que eu queria chegar. Ou seja, isso está sendo trabalhado na sociedade. E não de agora, né? Isso tem sido trabalhado. Ou seja, nós não chegamos a essa geração frágil. E lembro até das palavras do próprio Paramahansa Yogananda, pai do yoga no Ocidente. Ele afirmava, a educação do meu pai era uma educação, não me lembro exatamente os termos que ele usava, mas era uma educação forte, digamos assim. A educação do meu irmão, Ananta, meu irmão mais velho, era espartana. A educação do meu mestre, Silkteswar, inclusive hoje é dia de Silkteswar, né, dia 10 de maio, era drástica. Eu chego à América, isso, queridos, Paramahansa Yogananda, pai do yoga no Ocidente. Eu chego à América, o que ele diz? Eu tenho que tratar os discípulos usando luvas de pelica. Né? Então, de certa forma, isso já estava sendo... Isso tem sido trabalhado ainda mais. A sociedade não chegou a essa fragilidade de você achar que ser bom, necessariamente você tem que ser fraco da noite para o dia. Isso vem sendo trabalhado. Jesus jamais foi fraco. Nem São Francisco de Assis. Sou autor de São Francisco, sou estudioso da vida de São Francisco de Assis. Muitos pensam, São Francisco, aquela imagem da doçura, da ternura, do calor humano, do amor. Não conhecem a biografia de São Francisco. São Francisco tinha uma personalidade forte. Quando era necessário falar com energia com os discípulos, ele falava. Como Paramahansa Yogananda também, como Ramakrishna Paramahansa. Então isso vem sendo trabalhado, não é, Ralph? Você acredita que isso vem sendo trabalhado na sociedade para que ela chegue a essa fragilidade? Sim. Existe um outro aspecto a ser considerado, Alexandre, que é o seguinte, eu até comentei isso na live anterior. A espiritualidade hoje
ela não é vivenciada substancialmente, não em linhas gerais. O que há são estereótipos da espiritualidade. O estereótipo da paz, da bondade, da gentileza. Então, como é que você consegue enganar hoje as pessoas, a grande massa? Bom, existe uma renca de guru indiano, de falsos gurus indianos que fazem isso perfeitamente. Uhum. Como é que eles fazem? Bom, dê o que o povo pede, fale com gentileza, com aquela mansidão, a voz com um tom quase que sem variação, né? Os gestos muito calmos, o andar muito calmo. Pronto, o homem da paz é o novo homem da paz. Nós pegamos os verdadeiros iluminados, eles não são assim, até Daya mata. Veja os vídeos de Daya mata. Daya compaixão, mata mãe, mãe de compaixão. Ela não fala assim, ela fala com energia. Yogananda falava com energia. Sim. Lemos na própria Bíblia, a Bíblia afirma em relação a Jesus, ele falava com autoridade. Falar com autoridade não é falar com raiva. Falar com autoridade é falar com energia. Existe uma energia, existe uma personalidade ali, não aquela coisa frágil. E um ponto que você colocou, Ralph, sobre essa questão do hedonismo, né? A busca desenfreada pelo hedonismo também tira de você o heroísmo. Não é isso que você... Sim, eu havia citado na live passada uma espécie de proporcionalidade. Porque o herói ele está a serviço de uma causa. O herói tem um propósito, o herói tem coragem, ele tem ímpeto, tem prudência, tem moderação, tem justiça no herói. Isso são os aspectos luminosos do herói, do arquétipo heróico. Agora, numa pessoa egoísta, você não vê heroísmo. Porque o egoísta, ele é autocentrista. O movimento dele é o inverso do herói. Ele quer para si, por si. E o herói que está exercendo o serviço, o herói, por natureza, é aquele que se entrega, que se lança para o mundo. Ou seja, ele se entrega e se lança para o mundo com amor, portanto, com serviço. Enquanto que o egoísta quer ser servido, o herói quer servir. E isso está muito bem relatado pelo meu amigo que eu comentei, o Will Kleber, que faz trabalhos com jovens. O diálogo dos jovens hoje é: por quem você gostaria de ser salvo? Por Superman, por Batman? Enquanto que outrora era: quem você quer ser? Que herói você gostaria de ser? Então, olha como há uma completa inversão. A vida dos jovens hoje está sendo conduzida para uma passividade. Eles são completos receptáculos, são mini-reis que devem ser servidos de todo modo, enquanto que outrora os jovens eram desbravadores, se lançavam, se entregavam para o mundo. Então, isso tem uma implicação seríssima para o desenvolvimento psicológico, obviamente, mas, sobretudo, o desenvolvimento social, o desenvolvimento de uma sociedade. Você me lembra outra frase de Daya Mata, em que ela fala exatamente, ela toca exatamente nesse ponto, porque o herói, ele é humilde. Ele pensa no outro. Enquanto que a pessoa que não acessa o arquétipo do herói, ela, como você falou, ela é egoísta. E Daya Mata fala: parem de falar eu. Fale tu. E esse é o caminho do yogi. Enquanto o yogi estiver pensando só nele mesmo, né, nessa exaltação do jiva, né, que é o ego, e é como o próprio Yogananda também fala, né, no Bhagavad Gita, quando ele interpreta o Bhagavad Gita, o maior inimigo do yogi é Bhisma. Bhisma é o guerreiro, né, Kaurava, é o mais poderoso dos Kauravas e é o pior dos inimigos, que é justamente a representação do ego. Então, quando você continua no eu, e esquece do outro, é só eu, só vem a mim, também a ideia, né, do Estado ter que me sustentar, do Estado ter que fazer tudo por mim. E eu não tenho
o dever de fazer, de agir. Eu só tenho que esperar que venha até mim. Perfeitamente. Inclusive, na live passada, houve alguém que perguntou, não recordo exatamente quem, o que fazer quando você não observa nos seus representantes o arquétipo do herói? Pô, é muito simples. Seja o herói. Seja o herói, você que precisa ser o herói, não é o presidente da República, o governador do seu estado, o prefeito da sua cidade ou qualquer vereador. É aquela frase clássica, não pergunte o que o seu país pode fazer por você, mas o que você pode fazer pelo seu país, não é? Isso é o que nós devemos pensar. Essa é a mentalidade do herói. Agora, Alexandre, é importante destacar o seguinte: todo arquétipo ele tem um ponto luminoso e um ponto sombrio. Isso significa que na vilania existe um quê de heroísmo, mas para o mal. Exatamente. Imaginem vocês uma personalidade como Joseph Stalin ou Adolf Hitler se estivessem enveredados pelos caminhos do bem. Nossa. Quão grandioso não teriam sido as obras deles pelo mundo, não é? Seriam grandes heróis, mas ficaram como grandes vilões. Exatamente. Esse é um ponto dos também aspectos sombrios nos Shastras, nos Puranas, Ralph. É interessante nós, quando estudamos os Puranas são os textos que contam as histórias dos grandes devas, dos mestres. Os demônios, que são os Asuras, eles oram a Shiva e obtêm bênção de Shiva ou de Brahma. Isso é bastante interessante. Sim, William, Bhisma é a representação de Jiva, do ego. E então, os Asuras, que são os demônios, eles oram a Deus, eles fazem tapásia, fazem austeridades para obter poderes espirituais, poderes paranormais, inclusive Hitler, assim como Stalin, como Mao Tse Tung, como Fidel Castro, como Che Guevara, foram homens de magnetismo muito forte. Existe um livro, agora não me recordo o título desse livro, que eu li certa vez, em que 2 ingleses estavam assistindo a um comício de Hitler. E eles ficaram assustados, em determinado momento eles estavam atrás de Hitler. Não sei se você conhece essa história, esse episódio, Ralph. Eles estavam atrás de Hitler e eles disseram que literalmente viram das costas de Hitler um clarão azul. E eles tiveram a sensação que seriam fulminados por aquele clarão. E pensaram, esse homem é um demônio. Eu não sei se você sabe, mas o próprio guru, né, Yogananda, ele chegou a afirmar que em uma existência anterior, Hitler foi realmente um grande yogi que desenvolveu poderes paranormais. É um asura, um demônio entre aspas, é um ser humano que enveredou para o caminho do mal, como você falou, da ilusão. O mal é a ilusão, é a ignorância em relação ao bem. Enquanto você permanece na ignorância, você é um asura, estando encarnado ou não, é um demônio. Krishna deixa isso bem claro, né? As personalidades divinas e as personalidades demoníacas no Bhagavad Gita. Então, só para complementar, né, o que você estava falando sobre essa questão. Seres humanos que enveredam para o caminho da ilusão são poderosos, têm magnetismo. Hitler não atraiu toda essa multidão, não atrairia se não tivesse esse magnetismo, como o próprio Stalin, como Mao Tse Tung, como Fidel Castro, Che Guevara e tantos outros. Existe realmente um poder de convencimento deles, um magnetismo que faz com que grande parte da população aceite o Adharma, ao invés do Dharma, e sigam esses demoníacos, como diria Krishna. Perfeitamente. Existe o aspecto sombrio do arquétipo do herói, que é o egoísmo, a vaidade, o orgulho. Então esses aspectos eles acabam conduzindo o ato heróico,
que deixa de ser um ato heróico puro para ser um ato heróico egoísta, que se destina, que se volta para si mesmo. Mas lembre-se que o caminho do herói, o caminho do guerreiro, não é para dentro no sentido do ego, é para fora no sentido do servir, do amor. O Mário Ferreira dos Santos, ele tem uma frase muito brilhante, realmente brilhante. Foi um dos nossos grandes heróis, inclusive. Ele diz o seguinte: todo homem deveria viver e morrer como um guerreiro, porque essa é a vida valiosa. E o Padre Pio, São Padre Pio de Pietrelcina, que eu havia citado mais cedo, ele diz o seguinte: vamos sempre manter diante de nossos olhos o fato de que aqui na Terra estamos em um campo de batalha e que apenas no paraíso é que nós receberemos a coroa da vitória. Isso lembra muito a Batalha de Kurukshetra. De Kurukshetra, é verdade. Que tem esses dois lados, né? O interno e o externo. Kurukshetra, que Exato. É a cidade onde houve a batalha. Inclusive, muitos pensam que a batalha ela é apenas metafórica, que ela não ocorreu. Tanto a ordem Ramakrishna Vedanta, fundada por Swami Vivekananda, quanto a própria Self-Realization, fundada por Yogananda, Yogananda deixa claro, Vivekananda também deixa claro, que a batalha foi histórica, fratricida, física, como existe também a batalha interna, Dharmakshetra, no campo da consciência, mas ela foi histórica, ela foi física também. Na verdade, Veda Vyasa, ele pegou uma história real, de uma batalha real, e a transformou, a trouxe, na verdade, para o campo da psique. Né, e é esse o trabalho de Yogananda, de mostrar que aquela batalha que ocorreu de fato, histórica, ela ocorre todos os dias dentro de nós. O William perguntou se Bhishma representa o ego, segundo Paramahansa Yogananda. Sim, William. Bhishma é o Kaurava que representa o ego, Jiva. Então, essa fraqueza, Alexandre, essa fraqueza moral, essa pusilanimidade, ela representa o ego na sociedade atual, o egoísmo, esse movimento Sim. invertido, que é contrário ao amor, contrário ao servir, contrário ao doar-se, contrário à unidade da vida. Isso explica em termos metafísicos, o porquê das coisas estarem tão fragmentadas, porquê dessa dissociação tamanha entre as pessoas a partir de ideologias, de preferências, de sexo, de cor, etc, etc. E o herói é o oposto disso. O herói, ele é forte. E a força dele se faz numa contínua busca pelo cumprimento de um propósito. Então ele está o tempo inteiro vislumbrando, como Gyanamata dizia, mantenha a sua meta o tempo inteiro à frente. Isso é heróico. Porque em meio às distrações, em meio às guerras, às batalhas, ou como o mestre nos ensina, entre as batalhas biológicas, sociais, psicológicas, espirituais, a meta precisa estar ali, vibrando, fulgurante diante dos nossos olhos. E apenas o herói é capaz de fazer isso. Namastê, Luiz. Houve alguma pergunta? Nem sempre eu consigo acompanhar aqui as perguntas. Às vezes, não sei por que some. Mas Arjuna seria o herói? Uma pergunta para você, do William Ralph. Sem sombra de dúvidas. Apesar de ter fraquejado no início, né? Com seu arco Gandiva. Exatamente. E ele foi preparado por Krishna a ir para a batalha. Isso aqui é algo fantástico. Tanto no Bhagavad Gita, porque o Bhagavad Gita está dentro do Mahabharata, quanto também o Ramayana, que é o texto que conta a história de Rama, são heróis, tanto Rama quanto Krishna, quanto Arjuna. Né? Você vê em Rama,
ele tinha compaixão dos inimigos, apesar de lutar. Porque ele, na verdade, ele foi em resgate de sua amada Sita, da sua santa esposa Sita. E se ele não fizesse nada, permanecesse de braços cruzados ali, meditando, o que seria de Sita? Então a ação é fundamental. Como Krishna ensina a Arjuna, você vai para a batalha, você vai para a guerra não movido, aí que eu acho que é um ponto fundamental. Não movido pelo desejo de vingança, não movido pelo ódio, não movido por sentimentos negativos, mas pelo dever de agir. Em defesa do quê? Do Dharma. O que é o Dharma? A lei, as virtudes morais e espirituais, sem as quais nós caímos naquilo que você falou, que é o hedonismo. E o hedonismo leva aonde? A Sodoma e Gomorra, queiramos ou não. Quando a sociedade descamba para o Adharma, ela está, na verdade, rolando como uma pedra de despenhadeiro abaixo. A autodestruição. Eu acho que tem perguntas aí, Ralph. Perfeitamente. Em relação a Arjuna, o filósofo Konstantin Neuka, num livro chamado As Seis Doenças do Espírito Contemporâneo, ele ilustra uma das doenças de recusa ao sentido individual, que é a catolia. Então ele ali apresenta a Arjuna como uma personagem, ele fez uma análise histórica, que recusava um confronto que era o propósito de vida dele, principal, mas que não era apenas um confronto qualquer, não era uma briguinha de esquina, não era uma discussão de um bar, era o retorno de uma injustiça, ou seja, a solução de uma injustiça para que se retornasse à justiça, para que as coisas voltassem a ser como deveriam ser, que é exatamente o que Alexandre comentou. Então, se a Arjuna não tivesse enfrentado aquela batalha, imagine como estaria o mundo hoje. Se Joana d'Arc também não tivesse ido liderando o exército de franceses, se Mahatma Gandhi, mesmo de forma não violenta, ele tivesse permanecido ali meditando e não tivesse agido, guiado toda a nação indiana de uma forma belíssima. Aquilo foi um verdadeiro herói, Mahatma Gandhi, com as armas da não violência ativa, né? E aí entra essa questão da legítima defesa, Ralph. A Meire perguntou, todo santo um dia foi pecador? Responda aí, Ralph. Lembrando Santa Teresa de Ávila. Pecador é o santo que não desistiu. Que não desistiu. Santo é o pecador que não desistiu. Santo é o pecador que não desistiu. Era essa a resposta que eu daria mesmo. Não é que a Arjuna tivesse medo, William. Na trama, ele se recusa porque aquilo não se justifica para ele. Ou seja, é como fazem hoje muitos pusilânimes, ou seja, muitas pessoas que têm fraqueza moral. Bom, vocês pregam a paz, vocês pregam o amor, e por que pegar em armas para combater bandidos? É mais ou menos um dilema que nós vivemos hoje, especialmente aqui no Brasil. Por que combater a injustiça? Então, isso cria, de certo modo, por que combater a injustiça quando nós pregamos o amor e a paz? Por que fazer isso com essas vítimas da sociedade, como algumas pessoas põem? Mas a questão aqui não você não está indo de encontro a um princípio, você está, na verdade, reforçando o princípio, fazendo com que o princípio se cumpra. Nem que para isso seja necessário pegar em armas. Aí entra a questão da legítima defesa, né? Que Exato. Alguns pensam que a legítima defesa não é garantida, porque quando se fala em ahimsa quer dizer não violência. Mas a não violência, ela está dentro de você, e não no ato em si. Como assim?
Por exemplo, o próprio Yogananda, na autobiografia de um yogi, ele deixa isso bem claro em relação ao pernilongo. Ele estava meditando com o Sri Yukteswar, o pernilongo atrapalhava a meditação dele, ele, ali em meditação, ele pensou em matar o pernilongo. Só pensou. Sri Yukteswar, como era onisciente, né, estava na mente do próprio Yogananda, Sri Yukteswar saiu do êxtase e falou a ele, termine o que você começou. E aí o que o Yogananda fala? Mas mestre, e a rimsa, não violência? E Sri Yukteswar diz a ele, você já cometeu violência. A violência está no seu pensamento, não na ação. Então o guerreiro, quando vai, o soldado, o policial, que vai para a guerra, não é? do dia a dia, do tráfico, por exemplo, inclusive hoje a sociedade, a mídia, tem colocado, tem invertido isso aí, colocado o criminoso como vítima e a sociedade como opressora. É a total inversão de tudo. O policial, quando vai para a guerra, o soldado, quando vai para a guerra, se ele vai no espírito correto do kshatriya, do guerreiro, para o bem da sociedade, para proteger a sociedade, ele não viola a rimsa. Isso está, inclusive, na síntese do hinduísmo, da ordem Ramakrishna Vedanta. Existe um artigo, um pequeno artigo, da ordem Ramakrishna, fundada por Swami Vivekananda, em que é claro ali, a rimsa não é violado em legítima defesa. O que é legítima defesa? Quando você se defende, defende a sua família, defende a sua sociedade, defende o seu país, a sua nação, você não viola a rimsa. Mas se você vai movido pelo ódio, e se você excede, inclusive isso está no Código Penal brasileiro, se você excede, aí sim você já cometeu a violência. Aí você violou a rimsa. Mas se você não excede, se você vai como Krishna ensinou a Arjuna, movido apenas pelo dever de proteger o Dharma, então é garantido. Inclusive para Mahasi Yogananda, se não me engano, em Jornada para a Autorrealização, ele fala, a polícia é necessária, porque sempre haverá pessoas de má índole. Então a polícia, ela é necessária, ela é fundamental. Enquanto não chegarmos à Era de Ouro, Satya Yuga, a polícia vai ser necessária. Então essa inversão de valores acaba colocando, acaba privilegiando o crime, como se o crime devesse ser privilegiado, como se a sociedade te fez um mal e você tivesse que pagar a sociedade com outro mal. É como se existisse uma lógica no roubo, uma lógica no assalto. Mas não existe lógica quando você paga o mal com o mal. Você não deve pagar o mal com o mal. Você paga o mal com o bem e não com outro mal. Não é isso? Perfeito. Até porque o mal não tem substância. O mal é a ausência. Os polos negativos, né? Você precisa contrabalancear essa equação. Agora, sobre essa inversão, Alexandre, que você comenta, é preciso que nós nos atentemos para isso, especialmente aqui no Brasil. Porque a inversão, ela foi precedida por uma invasão. É o que o Mário Ferreira dos Santos chamou de invasão vertical dos bárbaros. A invasão vertical é a invasão na cultura. Ou seja, nas ações humanas que levam à produção de algo. Tudo que é produto humano é cultural. Então, essa invasão vertical se opõe àquela invasão horizontal, bárbara, na época de Roma Antiga. Os bárbaros eram aqueles que estavam extramuros. Quando havia invasão, é que eles tentavam acessar os territórios romanos. Então, essa invasão vertical, ela precedeu essa inversão que nós vemos hoje. E todos nós estamos, assim, ainda que tenhamos os nossos pecados, desejosos de que o mundo seja um lugar
para cidadãos de bem. E a gente não concorda que o mundo seja tomado por uma inversão completa, onde nós não podemos dizer o óbvio, dizer a verdade, defender os ideais pessoais, particulares ou de alguns grupos, como hoje em dia nós vemos que os ideais, os propósitos, os pequenos grupos são atacados por aqueles que se dizem, inclusive, defenderem as minorias, né? Mas como diz a Ayn Rand, a menor minoria é o indivíduo. Não existe menor minoria do que o próprio homem, diante de Deus e sua consciência. Então, o ato de heroísmo maior hoje é dizer o óbvio. Dizer o óbvio se tornou o maior ato de heroísmo hoje. Justamente. Falar a verdade. Sim, os bárbaros estão dominando a cultura. Os bárbaros que pretendem que o hedonismo, que a ética hedônica prevaleça, e não que a ética da felicidade, a ética do exercício das virtudes venha à baila. O maior estorvo hoje ao heroísmo é esse egoísmo garantido por um Estado paternalista, né, que foi fomentado filosoficamente por Jean-Jacques Rousseau, principalmente, garantido por instituições que tentam manter e perpetuar essa dependência do homem perante o Estado, perante as instituições, e que mata, solapa a consciência individual, acaba com o indivíduo. E isso, Ralph, em termos psicológicos, o que acarreta para a juventude hoje? O que leva a juventude a quê hoje, psicologicamente falando? Bom, não que isso seja um fator causal em estrito senso, mas em lato senso, em termos gerais, você observa os números de casos de depressão, por exemplo, de ansiedade, de neurose noogênica, como explica o Viktor Frankl, ou seja, de neurose por falta de sentido. Isso está atestado, ou incentivado, fomentado também por essa invasão, também por esse barbarismo. Se nós somos seres desprovidos de sentido, a nossa vida se justifica como um grande receptáculo de prazeres. Mas nós temos um sentido que supera isso, que está acima disso, um meta-sentido, para o qual nossa vida precisa se conduzir e ser conduzida. Então, quando nós nos apartamos disso, é como se nós estivéssemos fragmentando o corpo, né? Lançando fora uma parte de nós que é a dimensão espiritual, que de algum modo guia e orienta toda a atividade humana, especialmente com a chegada da maturidade. Você tocou um outro ponto também bastante interessante que o yoga afirma, e hoje a sociologia ela nos leva a um reducionismo, né, do ser humano, em que como se o ser humano fosse apenas um indivíduo social e nada mais do que isso, negando o biológico, quando o yoga não nega. O próprio yoga nos afirma que nós temos 5 koshas. Kosha quer dizer invólucros, ou 3 shariras. Né? É o invólucro físico, que é biológico, né? O Anamaya Kosha. Ana quer dizer alimento, Maya, ilusão, Kosha, invólucro. Então é o corpo ilusório de alimento, biológico, que você não pode negar. Aí vem o corpo energético, que é o Pranamaya Kosha, o corpo mental ou racional, que é o Manomaya Kosha, o corpo intuitivo, Vijnanamaya Kosha, e o corpo da bem-aventurança, Anandamaya Kosha. Então são 5 dimensões nos quais a alma, o Atma, está envolvido. Ou 3 shariras, né, como diz Paramahansa Yogananda, o corpo físico, o astral e o causal. São 3 shariras. Se você nega isso, e você afirma apenas que o homem é um ser social e nada mais do que isso, negando a biologia, negando a espiritualidade, negando a psique, você promove um reducionismo do ser para apenas uma dimensão. O que pode gerar disso, de uma sociedade assim, que pensa que é só matéria, só social e nada mais? Bom, isso está bem documentado em Karl Marx, né?
Pois é. É um reducionismo Karl em Marx, todos os sentidos. Karl Do Marx ser chamou esse humano à reducionismo. ciência. É um É, reducionismo total, é um empobrecimento da ciência, da filosofia, do ser, do self. Concorda? exatamente. Não, perfeitamente. Qualquer análise sucinta, por mais que seja sucinta, melhor dizendo, mas que tome o princípio racional e da realidade como o fundamento de veracidade para as análises, considerará que isso é simplesmente uma espécie de loucura. Ou seja, você destituir o homem de uma parte dele para que o homem caiba na sua teoria, numa formulação teórica, isso é maluquice. Você está fazendo uma espécie de. Como é que chama aqueles bonecos que colocam com os braços abertos? Um espantalho. Você está É, constituindo um espantalho. Você não está falando do homem. Você não está falando do homem, criação divina. Você está falando de um espantalho que você criou na sua teoria, com seus moldes, e que inclusive difere de você mesmo, teórico que está falando sobre isso. pois, É diferente. pois é. É um reducionismo, como você falou, esquizofrênico, que leva à autodestruição individual e coletiva, né? A sociedade É. vai. E isso já aconteceu no passado. Basta ler história, conhecer a história, inclusive a história bíblica, Sodoma e Gomorra, em que o hedonismo ali chegou a um grau tão elevado que queriam fazer, inclusive, sexo até com os anjos. Sodoma e Tá aí, que Gomorra. loucura. É a queda da sociedade. Então, que a nossa sociedade não chegue a isso. O próprio Paramahansa Yogananda, existe inclusive uma palestra de Dayamata que ela alerta sobre isso. Ela chegou a dizer, apesar de nós estarmos em uma era ascendente, do Apara Yuga ascendente, que é a era do conhecimento da energia elétrica, das energias sutis, o homem ainda pode se autodestruir, mesmo em uma era ascendente. E se isso acontecer por insanidade total, nós vamos voltar à Idade da Pedra. Tecnologia para isso, para autodestruição, nós temos. E já Sim. ocorreu, inclusive, também em passado remoto, em eras, né, porque a história observa a evolução, a história ocidental, né, os historiadores ocidentais observam a evolução da humanidade como se fosse uma linha reta, né, lá da pré-história até a contemporaneidade. Mas os mestres da Índia dizem que não, que a história ela é cíclica. Então nós já existiu no passado civilizações até mais avançadas que a nossa, e nós já passamos por períodos trágicos, não é? Em outras eras. Nós estamos só repetindo, então é necessário esse cuidado. Uma das coisas que inclusive ela falou, da Yamata falou, se a evolução tecnológica avançar e a evolução moral e espiritual não acompanhar a evolução tecnológica, a autodestruição é garantida. Se a evolução tecnológica avançar e a evolução moral e espiritual não acompanharem, a destruição está garantida da humanidade. Então nós devemos sim lutar para garantir o Dharma. O que é o Dharma? É isso. Né? A espiritualidade, a evolução espiritual, moral e espiritual. Veja o que está acontecendo com as nossas crianças hoje, que a televisão passa para as nossas crianças. O que menos passa é o exemplo do herói. Não existe mais o herói. Os desenhos de heróis, já, como você falou, esses dias um amigo nosso ele estava contando que o filhinho dele de 2 anos, ele falando, ele já não vê, aliás, eu acho que nem sei, eu não vejo televisão, nem sei se ainda existem desenhos de heróis, até faço essa pergunta, porque televisão para mim é desligada, não sei. Mas ele estava falando assim, esse amigo, ele já não assiste desenhos de heróis. Ele está vendo outras coisas na internet, não é que eu, como pai, fico assustado. Eu falei para ele, eu brinquei com ele,
meu filho, eu sou o Batman, você é o Robin. Aí a criança falou, não, eu sou não sei o que lá e você é um outro personagem, que não tinha nada a ver com heroísmo. Ou seja, na cabeça da criança já não existe mais, ela já não sabe mais o que é herói. Porque ela não tem o exemplo. Nem na televisão e nem em livros, em história. É aquilo que você falou, a questão mesmo do conhecimento intelectual que é fundamental. É a base, né, é o alicerce, sem o qual você não pode edificar um prédio, né? Conhecimento. Sim. Nesse sentido, Alexandre, para a era que nós estamos, para o momento em que nós estamos, a ficção gráfica, os desenhos, diferente dos livros como eram no passado, eles exercem muito, muito mais influência dentro da formação do imaginário infantil e do adolescente também. O problema é que essas figuras heróicas, elas são gradativamente caricaturizadas, né? Transformadas em caricaturas. Então você tem hoje uma série de sátiras, por exemplo, de heróis. Heróis que, assim, para nós, até um determinado tempo, eram intocados, né? Assim, eram considerados invioláveis para nós. Mas o que acontece? O humor é um recurso muito importante, porque se você satiriza... Vou citar um exemplo. Aqui no Brasil, foi feita a novela sobre a família real, há alguns anos atrás. Não lembro o nome da novela, enfim, mas tinha ali a figura de Dom Pedro II. Ao invés de retratar os grandes feitos de Dom Pedro, inclusive a relação José Bonifácio, etc., o que é que fizeram? Colocaram o Caio Castro para fazer Dom Pedro, como um cara mulherengo, farrista, despreocupado, sem compromisso, ou seja, que respeito vai receber? Como é que nós vamos olhar para Dom Pedro como uma figura heróica, histórica? Nenhum. Ao invés de você criar, em primeiro lugar, a imagem retratada corretamente, uma imagem mais próxima da biografia dessa figura histórica, não, você já faz uma sátira. E com o humor você consegue atingir uma camada psicológica do telespectador que rebaixa o nível de julgamento dele. Quando você rebaixa o nível de julgamento de um espectador, de um telespectador, você rebaixa o nível de julgamento e faz com que toda informação chegue sem um crivo. E o pior de tudo é que essa informação que chega sem um crivo, devido às nossas peculiaridades ligadas à educação, são praticamente todas tomadas como verdade. Então, o Dom Pedro Caio Castro, para muita gente, é o Dom Pedro verdadeiro. Não por acaso você observa como as pessoas tomam como verdade. Na época das grandes novelas da Globo, volta e meia aparecia algum ator dizendo que foi xingado na rua, ou foi ovacionado, etc., porque aquelas pessoas acreditavam que aquele ator era personagem. Não viam como algo dissociado. Mas viam como uma figura só. Ator e personagem como uma única figura. Olha a que nível nós chegamos. E outra coisa também, Ralph, é quando os verdadeiros heróis são trocados por personagens famosos da contemporaneidade. Por exemplo, do futebol. Eu estive na Colômbia há uns 2 anos. Sim. E aí, quando os colombianos descobriram que eu era brasileiro, falavam Neymar, Pelé. Aí eu, sim, ótimo, mas existem personagens que deveriam ser muito mais reverenciados do que Neymar, com todo respeito ao Neymar e ao Pelé, mas Santos Dumont, não é? E tantos outros que o brasileiro esquece e não tem conhecimento, na verdade, a respeito até da existência desses grandes brasileiros. Nós inventamos o câmbio automático
Nós inventamos, um médico brasileiro inventou o coração artificial junto com uma equipe de médicos norte-americanos, ele estava liderando. Então, o brasileiro tem esse mérito de inventar o coração artificial, como é que fala? Um sistema que liga o cérebro ao corpo, também foi uma invenção brasileira. Ou seja, nós temos grandes inventores, grandes pensadores, que não são conhecidos, não são lembrados. Então, os heróis são o quê? Neymar. E os nossos grandes... E o brasileiro é muito inventivo, é muito inteligente. Mas isso não é colocado. É como se o Brasil fosse só futebol, mulheres, né, samba, quando na verdade nós somos um povo rico, inteligente, rico em todos os sentidos, inclusive a língua portuguesa é uma das mais ricas do mundo, é a língua portuguesa, é mais rica do que o inglês, do que o francês, é o português, mas o brasileiro não conhece a própria língua. Exato. Ocorre uma espécie de projeção do arquétipo do herói em figuras populares. Pois é. E assim, Alexandre, se nós pudéssemos responsabilizar um dos principais mecanismos para o estabelecimento dessa invasão vertical bárbara, esse mecanismo seria a mídia. A mídia de grande massa... A mídia? A mídia. A mídia de grande massa, a mídia popular, ela tem uma grande responsabilidade em boa parte do que vem acontecendo em termos sociais. As figuras de projeção, as figuras que são lançadas ali, estão em evidência. Mas, por um lado, elas afogam uma série de outras figuras históricas, como você bem citou, de personalidades, que nunca são mostradas ali. Então, a face da realidade para o brasileiro é a face midiática. A vida concreta, a vida histórica, parece não existir para nós. Você veja, qual é o grande critério? O grande critério hoje, de validação de uma informação? Deu na Globo. Não deu na Globo? Não acredito. Olha a que ponto chegamos. Pois é, complicado. Ralph, nós estamos chegando próximo a 1 hora. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, fazer alguma colocação? Realmente você tinha razão, o Instagram está liberando mais de 1 hora agora para as lives. Que bom. E como nós estamos sendo bombardeados dessa forma, e na verdade não é de hoje, eu acho que cabe a cada um de nós que tem um pouco dessa consciência não silenciar. Porque aí entra também a questão do herói, né? Do arquétipo do herói. Como já falei, o meu canal da Rede Yoga Book no YouTube, porque eu só falava de yoga, de meditação, de São Francisco de Assis, Paramahansa Yogananda, dos mestres da Índia, fazendo esse diálogo interreligioso com os santos cristãos. Era só isso que eu falava na Rede Yoga Book, né, alguns anos atrás. De uns 5 anos para cá, quando eu descobri o que estava acontecendo no mundo político, e que tomei coragem para falar também, né, para inserir alguma coisa de política, a primeira coisa foi que o YouTube me desmonetizou. Foi a primeira coisa. Né, começou a não veicular mais os meus vídeos. Então, vídeos que eu tinha 200, 300, 500, 1000, até mais de 1000 visualizações, foram despencando politicamente correto, né, do YouTube. Despencando até chegar ao ponto em que hoje, se eu subo um vídeo, dá 20, 30 visualizações. Então, se você não tem a coragem de falar, e principalmente no meio do yoga, no meio yogi,
que assim como o cristianismo foi tomado, foi invadido, o yoga também. Então o yoga está muito desvirtuado hoje. O que nós temos hoje, infelizmente, não é o yoga original, não é o yoga dos mestres. No nosso curso de formação em yoga, tanto da Escola de Yoga de Teresina, quanto agora a Escola de Yoga do Lago, aqui em Brasília, eu sempre friso isso. Nós estamos tentando trazer a vocês, não é, futuros professores de yoga, o yoga raiz, o yoga original, o yoga dos mestres, o yoga dos shastras, que são os textos sagrados da Índia, os épicos indianos, os Puranas, e não um yoga inventado ou um yoga imaginado, não é, que existe muito hoje, que não é o verdadeiro yoga, não é o verdadeiro yoga. E você, Verdade. quando age dessa forma, você realmente é muito incompreendido. Isso me lembra a Revolução Marquesiana, Alexandre, porque toda essa corrupção da yoga no mundo ocidental se deu por uma influência dessa onda New Age, Sim, especialmente fomentado nas universidades norte-americanas. Então, exato, isso movimento foi cultura. exato. Então, mais uma vez, essa estereotipia do yogi no mundo ocidental, né? Graças a Deus, o mestre veio para nos mostrar que o yogi pode estar de terno e gravata ou de botas e ser um grande yogi. E ser um guerreiro em todos os sentidos, né? Porque a violência ela está dentro de você e não no ato do bem, como foi falado. O policial que vai em defesa da sociedade, ele não está violando a rimsa, pelo contrário, ele está na verdade trabalhando em favor do Dharma, em favor do bem. Porque o crime não se justifica. A partir do momento que o crime se torna justificável, a sociedade realmente chegou ao fundo do poço. Não se justifica. Se a pobreza fosse motivo para o assalto, então nós não poderíamos entrar em uma favela. Mas a favela ela está cheia de trabalhadores, de pessoas honestas. Fale, Ralph. Ô, Alexandre, desculpa porque me vieram duas figuras aqui imagéticas. Eu fico pensando que em breve vão inventar o São Jorge politicamente correto. Ele não vai mais matar o dragão. Ele vai convidá-lo para dançar ciranda, cantar Imagine do John Lennon. Não está longe disso, não. Não está longe As disso, figuras não. sacras, as figuras sacras, tanto do hinduísmo quanto do catolicismo, que estão pisando em serpentes ou cortando cabeça de demônios, vão ser transfiguradas em figuras. É. Então a gente Pois é. está mudando tudo. E o pior é a inversão, né? Quando você realmente coloca um irmão que está no crime, ele está no erro, é um irmão sim, é um irmão que está no erro, Sim. como se ele fosse vítima. Mas vítima de quem? De quem trabalha, dos trabalhadores, das pessoas honestas. A sociedade não é perfeita, todos nós sabemos que a sociedade não é perfeita. Mas você querer colocar a culpa toda na sociedade para justificar um crime, o criminoso, o pedófilo, o incestuoso, para justificar o assaltante, o assassino, então a sociedade chegou ao fundo do poço. Se for assim, se alguém me fizer algum mal, né, um opressor me fizer um mal e eu for lá e matar essa pessoa e ser justificado porque sou uma vítima, então nós podemos fechar o mundo, pare o mundo porque eu quero descer, fechar o mundo porque esse mundo como escola já não serve mais. É aquilo que Mahatma Gandhi afirmou, olho por olho, e a humanidade acabará cega. Então, se você paga o mal com o mal, a sociedade é injusta comigo, então eu vou ser injusto com a sociedade. É o que Gandhi falou, olho por olho, e a humanidade acabará cega. Um dos pressupostos russonianos é de que o homem nasce bom e a sociedade o corrompe.
E isso está subsidiando essa concepção de que a sociedade está corrompendo esses infratores criminosos a agirem como tal. Mas aí a gente precisa usar um pouco da lógica. Bom, a sociedade é composta por quem? Por homens. Então, se a sociedade é composta por homens, os homens eram corruptos antes de... Já estavam na sua fase caída, né? Como, não igual a Lúcifer, mas como personalidades caídas, destituídas de uma natureza íntegra desde o Éden. Então, é claro que o homem precisa ser corrupto antes da sociedade se tornar corrupta. E não o contrário. Não o Exatamente. contrário. Porque se for o contrário, nós deveríamos ter uma estatística sobre as favelas diferentes. A totalidade das pessoas que moram nas favelas deveriam ser criminosos, ao invés da sua minoria. Mas o que se vê é exatamente que a minoria são criminosos e a maioria são pessoas de bem. Exatamente. Exatamente. Por isso que a lógica do assalto não tem lógica. É a lógica sem lógica. É, Ralph, é verdade. mais uma vez eu quero te agradecer por sua presença e vamos fazer mais lives porque a sua presença sempre aqui é fundamental para mim, para a Rede Yoga Book, e trazendo esse tema que é tão... Esses temas, na verdade, né, que são tão importantes para a nossa sociedade atual. Porque se não forem debatidos, eu não sei aonde chegaremos, da forma como a sociedade está caminhando, como Dayamata afirmou, se a tecnologia, como ela disse, evoluir e a moral humana e a espiritualidade não acompanharem, é o fim da sociedade, literalmente. O trabalho que um grande herói está fazendo aí hoje, e tão incompreendido, sim, muito incompreendido, muito perseguido, porque ele fala a verdade de uma forma firme, de uma forma dura, como João Batista, primo de Jesus, falava. Né? Não é nem um santo, nós sabemos que ele não é nem um santo, mas se não fosse ele na presidência hoje, eu não sei como estaria o Brasil. Então é graças a ele ainda que o Brasil ainda está sobrevivendo. Se não fosse ele, talvez o Brasil já tivesse chegado a uma Venezuela, a uma Argentina. É só olhar a história que está acontecendo não só no passado, durante todo o século XX, em que diversas nações sucumbiram e continuam sucumbindo por causa, nós sabemos muito bem do que, né? O marxismo. Porque o marxismo não é o que aparenta ser. O Padre Pio de Pietrelcina, que você citou, ele dizia: eu não me deixo enganar pelo marxismo, por essa ideia dos marxistas estarem ajudando os pobres. Eu não me deixo enganar por isso, porque eu sei o que está por trás. Né? É o lobo com pele de cordeiro. Yogananda, no Romance com Deus, na página 66, ele deixou claro o marxismo. Ele chamava de bolivarianismo, que era o marxismo da Rússia. O bolivarianismo Bolcheviques. e o menchevismo. Oi? Bolchevismo. O bolchevismo e o bolchevismo e o menchevismo, né? O menchevismo é o socialismo, aqui no Brasil seria Moderado. o PSDB. E o marxismo, que é mais belicoso, nós sabemos o que é. E ele deixou claro, é o pior inimigo. O bolchevismo é o pior inimigo e o comunismo ímpio está só esperando a oportunidade de se espalhar. E ele comparou a uma raposa, né? A raposa astuta, não é, que fala de bondade, de amor aos pobres, mas na verdade o que ela quer é invadir o galinheiro. É isso que a raposa quer, sempre de olho no Isso é galinheiro. se me permite só uma colocação, Alexandre. Claro, O, o comunismo, socialismo,
se aproveita das fraquezas inerentes e históricas do capitalismo. O capitalismo, nós sabemos que não é flor que se cheire. Uhum. No entanto, o socialismo ele não se opõe ao capitalismo. Isso é um grande engodo, um grande erro que foi fomentado, especialmente nas universidades. O socialismo se opõe à liberdade humana. Exatamente. Ele se vale do capitalismo para dominar as liberdades humanas. Então, é preciso compreender muito bem que, mesmo com toda a fraqueza, com todas as falhas, ainda é o capitalismo que nos garante expressar um pouco das nossas liberdades em termos sociais. E que o socialismo não vem como solução sintética, como propôs Karl Marx, das tensões próprias do capitalismo e do liberalismo econômico. O socialismo ele se vale do capitalismo, e sem o capitalismo não existe socialismo. Pois é. Veja a China hoje, né? A China ela teve que retomar o capitalismo selvagem, para poder se reerguer. Inclusive Marx, o objetivo dele era, em verdade, a religião, a religiosidade. Em Oulanen, ele jura vingança contra Deus e contra a humanidade. Os camaradas, inclusive lá na Rússia, de 1917, ali nos bolcheviques, eles deixavam claro isso. Que o objetivo deles não era o capitalismo em si, era a religiosidade. Então, inclusive, a própria palavra religião, eles hoje têm colocado a palavra religião confundindo as pessoas como instituição. Quando, em seu sentido etimológico, religião vem do latim religare, ligar novamente o homem a Deus. Instituição é outra coisa. Instituição católica, instituição evangélica, instituição budista, instituição. Religião é você se ligar novamente ao eu maior, né, a Deus. E até isso, a própria palavra religião tem sido perseguida por eles. Propositalmente, eles têm levado a questão da instituição, esquecido a etimologia da palavra. Ralf, gratidão, gratidão. Peço a você as suas últimas considerações. Gostaria de agradecer mais uma vez pelo convite e pela atenção de todos. Muito obrigado. Fiquem com Deus aí, uma ótima noite. Gratidão a todos pela presença. Namastê, um abraço, Ralf, um abraço a todos. Uma ótima noite. Gratidão, Pedro. Tchau, tchau.